Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Quando a gente olha o texto de Mateus, a primeira coisa que a gente tem que entender é que Jesus estava irrompendo no presente século, na presente era, o reino dos céus. Nós, completamente afastados, por conta da herança adâmica, completamente afastados do Senhor, fomos alvos da graça de Jesus Cristo. A graça de Jesus nos alcançou. E pelo fato da graça do Senhor Jesus ter nos alcançado, algumas coisas aconteceram. O reino de Deus agora faz parte das nossas vidas. O domínio e a autoridade do Senhor, a esperança da salvação, o senhorio de Cristo, agora faz parte das nossas vidas. Ele domina e tem autoridade sobre nós. E nós agora temos a ressurreição. Nós temos agora um Cristo soberano que media todas as coisas pela palavra do seu poder. E o capítulo 5, versículo 3 ao 12, fala daquilo que aconteceu conosco. Quando você lê o texto do capítulo 5, a primeira imagem que fica na sua cabeça é: eu vou fazer algo para ser merecedor de outra coisa, não é assim? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino. Se você faz essa leitura descuidadosamente do contexto, do que significa o reino de Deus, do que Cristo fez na cruz do Calvário por você, ou seja, Ele te reconciliou com Deus, algo que você e eu não conseguiríamos fazer de forma alguma, não tínhamos capacidade, todos pecamos e carecemos da glória de Deus. Nós estávamos mortos e Ele nos vivificou, estando nós mortos dos nossos delitos e pecados, Efésios 2:1. Então, nós não tínhamos capacidade nenhuma. A nossa humildade de espírito não seria possível caso não tivéssemos sido alcançados, caso não tivéssemos sido alvo da graça de Jesus Cristo. Então, pelo fato de termos sido regenerados, nós apresentamos algumas características. Nós passamos a viver de acordo com o reino de Deus. Nós fomos transformados. Nada que eu pude fazer me fez digno de receber algo no futuro. Mas o que Cristo fez na cruz, essa é a dignidade. O que Cristo fez por mim e por você, nos transformou. E a pergunta que eu faço é, nós temos aqui, do versículo 3 ao 10, no começo e no fim,
diz o texto, deles é o reino. Quando a gente fala de reino de Deus, a gente imagina que seja uma coisa distante de nós. Nós imaginamos que é algo futuro. Sim. O reino de Deus, em sua majestade completa, se manifestará a nós no futuro. Mas esse reino estar disponível, já está entre nós hoje, parcialmente. Nós já vivemos as bênçãos do reino. E que bom é saber que o reino é futuro, mas o reino é presente. O reino de Deus é presente. No versículo 4 ele fala, serão consolados, as bênçãos do reino, herdarão a terra, serão fartos, alcançarão misericórdia, verão a Deus, serão chamados filhos de Deus. Mas isso é muito distante para mim, pastor. Eu quero saber o que Deus tem para mim hoje. Pragmatismo. Aquilo que dá resultado rápido. Aquilo que eu faço e por consequência, me traz um resultado rápido. Eu quero te dizer que, para hoje, você tem um reino de Deus. Você e eu podemos desfrutar das bênçãos do reino de Deus. Nós experimentamos o reino de Deus hoje. Amanhã, no futuro, experimentaremos o reino completamente, mas hoje nós experimentamos. Ele já está entre nós. O reino presente já é uma realidade. Nós somos cidadãos dos céus, mas na terra, nós já vivemos o domínio, ou seja, o reino. Nós já vivemos o senhorio. Nós já temos sido abençoados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, conforme diz Efésios capítulo 1, versículo 3. Já temos sido abençoados. Então, algo que para você e para mim muitas vezes soa muito distante, está tão perto. Está tão envolvente. As bênçãos do reino já chegou. As bênçãos do reino, elas estão entre nós. O reino chegou. A primeira bênção do reino de Deus, que não é pelo seu mérito. Você não conseguiria chorar pelos seus próprios pecados. Se Cristo não tivesse regenerado as nossas vidas, jamais conseguiríamos chorar pelos nossos pecados. Antes de Cristo te encontrar, você conseguia chorar pelos seus pecados? Jamais. Mas no dia que Cristo te aceitou, você chorou pelos seus pecados. Você se dobrou diante dele. A dura cerviz se dobrou diante dele no batismo, reconhecendo o que aconteceu. Reconhecendo que não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Reconhecendo o senhorio de Cristo através do reino que já está entre nós. E você, quando foi encontrado por Cristo, você se dobrou diante dele. Você não conseguia se dobrar diante dele porque você estava morto. Eu e você estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas quando ele nos encontrou, quando ele nos tocou, nós choramos. Reconhecemos que estávamos afastados, reconhecemos que nós tínhamos herdado o pecado de Adão e estávamos debaixo da ira de Deus, aguardando um juízo terrível. Reconhecemos que pela graça e somente pela graça, mediante a fé no Filho, no sacrifício de Jesus Cristo,
não por obras, para que ninguém se glorie. Reconhecemos que, de fato, Ele é um mediador. Ele é o supremo sacerdote, o que ofereceu o sacrifício pelos nossos pecados, mas Ele mesmo não teve pecado, um sacerdote superior a todos os sacerdotes do Antigo Testamento. Eu carreguei a culpa, trouxe consolo para vocês. Eu trouxe força, vitalidade. Eu consolo vocês. Vocês não são como aqueles que confiam em si mesmos, por se considerarem justos. Vocês reconheceram que a justiça de vocês era como um trapo de imundícia. E reconheceram que essa justiça só poderia ser alcançada pela fé no Filho de Deus. Depois que você chora pelos seus pecados, você agora se curva diante do Senhor, você se torna manso. Fomos alcançados, choramos, reconhecendo a necessidade de um Salvador diante de uma ira terrível. E agora você se curva diante de Deus. Mansidão é isso. Um homem que foi alcançado por Jesus, chorou pelos seus pecados, e em mansidão reconheceu que tudo que ele tem é aquele tesouro que ele vende o campo para adquirir. Os mansos são bem-aventurados e eles têm uma herança. Adão caiu e ele tinha a terra para cuidar. Gênesis 1, 26 ao 28. Ele tinha uma terra para cuidar, ele tinha uma servidão, foi criado, Deus colocou para ele um serviço, adorar o Senhor através do cultivo da criação. Só que Satanás, sagaz, trouxe uma sugestão nojenta. Vocês não precisam de Deus para discernir as coisas. Vocês vão conseguir discernir tudo por si próprios. Na pós-modernidade, a gente chamaria isso de autonomia. Eu não preciso de Deus, eu não preciso de nada. Eu chego onde eu quero. Eu chego onde eu quero. E Adão, ao invés de se lavar com a mansidão, e Adão, ao invés de manter-se debaixo do senhorio de Cristo, ele caiu e preferiu usurpar e deixou de reconhecer o domínio de Deus. Só Jesus Cristo poderia fazer com que eu e você reconhecêssemos que há uma promessa, que há uma morada eterna. Só Jesus Cristo conseguiu fazer com que você e eu nos curvássemos diante da soberania, diante do senhorio de Cristo. Só Jesus conseguiu fazer com que você se tornasse manso. O manso é aquele que vive aqui, mas sabe que a herança dele não está aqui. Ele está aqui cultivando o jardim, mas ele sabe que esse jardim vai ser transformado num novo jardim. Então ele está aqui aguardando uma transformação de todas as coisas. O próprio corpo dele, que será transformado de corruptível para incorruptível, e todas as coisas que serão transformadas. Então ele não reputa, ele cuida daqui como mordomo, fazendo tudo para a glória de Deus, mas ele reputa algo muito maior que o aguarda, novos céus e nova terra.
a nossa pátria maior transformará os nossos corpos pelo poder de Deus. E o manso agora, ele tem condições de fazer a oração do Pai Nosso, que vai lá na frente. Seja feita a tua vontade. O que Satanás fez com Adão? Ou Eva, ou Adão, o homem. Vocês vão conseguir discernir, não necessariamente fazendo a vontade de Deus, mas fazendo a sua vontade. É tanto que na oração do Pai Nosso, tem algo que as pessoas não gostam. Seja feita a tua vontade. O seja feita a tua vontade é desfazendo o mal que foi feito no Éden. Porque ao invés de Adão cumprir a vontade de Deus, ele cumpriu a vontade de uma sugestão maligna. Você vai conseguir discernir o bem e o mal com a sua própria força. Você tem autonomia, você tem discernimento, você não precisa de Deus. E quando o Senhor diz lá na frente, Pai nosso que estás nos céus, santificado o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Ele está dizendo, Satanás sugeriu que fosse feita a vontade do homem. Mas Cristo, eu vou alcançar as pessoas. Vou fazer a vontade do Pai. E os meus discípulos me seguirão e farão a vontade do Pai. Glorificarão a Deus, coisa que foi perdida no Éden. Você se tornou um homem manso pela graça. Você foi alcançado pela justiça de Deus. Você foi feito justo pelo que Cristo fez por você. Romanos 3:1. Agora você está farto, está satisfeito. Essa fartura e satisfação, ela não é só futura. É uma bênção atual. É por isso que Jesus, logo depois no capítulo 6, ele vai falar de satisfação. Não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelo que haveis de comer, nem pelo que haveis de vestir. Versículo 33. Busque o meu reino, a justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa satisfação, ela é plena. E os apóstolos vão destacar isso. Paulo vai destacar isso, contentamento em Filipenses, que a gente estudou aqui na EBD. Com pouco ou com muito, com fartura ou sem fartura, Ele sempre será o meu Deus. Ele é suficiente para mim. Colossenses, que a gente começou a estudar hoje aqui, também vai falar da suficiência de Cristo. Eu estou cheio dessa justiça. Essa justiça me supre. Essa justiça me satisfaz. Essa justiça me satisfaz de tal forma que agora eu consigo priorizar o reino, não por minha força. Essa justiça me satisfaz de tal forma que agora o reino para mim faz sentido. Eu priorizo o reino. E o que é priorizar o reino? É de fato, pelos méritos de Cristo, ter Deus como Pai e o povo de Deus como família. A justiça do Senhor me alcançou na cruz. Deus olhou para mim por conta da justiça feita por seu Filho. E agora eu consigo enxergar o reino de Deus. Deus é meu Pai, pelo sacrifício do Filho. E eu agora faço parte do povo de Deus. O povo de Deus é minha família. Depois o texto fala de misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, versículo 7. Jesus é o bom samaritano. Ele atou nossas feridas. Ele levou os nossos fardos. Diferente do sacerdote da parábola do bom samaritano, ele suportou. Hebreus vai falar que ele é o nosso sacerdote superior.
Ele nos reconciliou com Deus. Fez de nós um só povo, com uma só fé, através de um só batismo. E agora, nós podemos amar porque Ele nos amou. Nós podemos perdoar porque Ele nos perdoou. Nós podemos ser misericordiosos porque nós alcançamos uma misericórdia que ninguém poderia fazer por nós. Diante dessa misericórdia do bom samaritano, os nossos corações, eles se tornam puros. E o texto diz que os bem-aventurados, os limpos de coração, verão a Deus. Eu agora tenho condições de conhecer, de servir, e através de Cristo ter comunhão com Deus. Os puros de coração verão a Deus não porque eles conseguem ter pureza por si próprios, mas porque nós somos purificados. A regeneração, a justificação nos conduz à santificação. Isso é o que diz Romanos. Você verá a Deus, e você já vê a Deus hoje, por intermédio de Cristo. Colossenses vai dizer que Ele é a imagem do Deus invisível. Você e eu conseguimos ver a Deus na face de Jesus Cristo. Você se tornou justo pelos méritos de Jesus, alcançado pela misericordiosa do bom samaritano, nosso Senhor. E através disso, o seu coração foi purificado. E você consegue agora ter comunhão com Deus pela união com Cristo Jesus. Você vive isso hoje. Essa bênção futura é para hoje. Por quê? Porque pela fé você tem acesso a Deus. Hebreus 11, 27 diz que amanhã você o verá face a face. Mas hoje você tem condições de ter esse Deus pertinho de você. Ele já está entre nós. O reino de Deus, o domínio de Deus, o senhorio de Cristo já está entre nós. Nós fomos purificados pela fé, pelo sacrifício de Jesus, pelos méritos de Jesus. O reino de Deus já está. Nós já temos essas bênçãos. Às vezes as pessoas estão procurando tantas bênçãos e elas já estão tão abençoadas. Pastor, o que eu posso dizer para as pessoas que sofrem? Em todas as dimensões, que o reino de Deus, ele tem bênçãos infinitamente maiores do que tudo aquilo que as pessoas esperam e enxergam como bênçãos. E essas bênçãos são experimentadas hoje. Elas se completarão no futuro, mas elas são vividas hoje. E, por fim, seremos chamados filhos de Deus. Isso nos livra da ansiedade. Nos livra da ira vindoura. Nos livra do grande juízo, do grande dilúvio que virá, quando as pessoas estão casando e se dando em casamento, capítulo 24 de Mateus. Mas nós somos chamados filhos de Deus. Nós somos chamados filhos de Deus. Lucas 15, 31, sempre está comigo. Tudo que é meu é teu. Tudo o que é meu é teu. Quando a gente olha o Sermão do Monte, a primeira coisa que a gente pensa, a nossa mente moralista, ela pensa
sobre perfeccionismo. Essa exigência muito forte. Nunca se esqueça que todas essas características de quem foi alcançado por Jesus Cristo só é e se torna possível porque Jesus deu condições para isso. O nível do Sermão do Monte é elevado, não é para te deixar mal, não é para trazer para você um tipo de perfeccionismo moralista, não, é para te mostrar que sem Ele nada você pode fazer. É para mostrar para mim e para você que se não fosse a graça do Senhor, nós jamais conseguiríamos chorar pelos nossos pecados. Se não fosse pela graça do Senhor, nós jamais conseguiríamos ser mansos de tal forma que nos renderíamos diante do senhorio de Cristo, aguardando a transformação dos nossos corpos e a transformação dessa terra. Se não fosse a graça do Senhor, a sua justiça jamais te conduziria aos céus. Se não fosse a graça do Senhor, se não fosse a graça do Senhor, você jamais poderia ter sido alcançado por aquele sacerdote na parábola do bom samaritano. Se não fosse o sumo sacerdote, Jesus, o bom samaritano, você estaria perdido. Você não alcançaria misericórdia. Jamais você veria Deus. Jamais. E não iria ser chamado filho de Deus. Deus não estaria contigo e você não estaria com Ele, porque o Filho é que intermedia todas essas coisas. O Sermão do Monte não está promovendo aqui um tipo de perfeccionismo. O Sermão do Monte está mostrando aqui um padrão daqueles que foram alcançados pela graça. Daqueles que foram abençoados por Jesus Cristo diante do Pai. Nós agora somos membros de um corpo alcançado por Jesus Cristo. E pela obra do Espírito Santo nós temos, e somente pela obra do Espírito Santo nós temos convicção que somos um povo que aguardamos um reino futuro, mas vivemos hoje como povo de Deus. Vivemos hoje como povo de Deus, mansamente, olhando para a palavra como a regra perfeita da vida, evitando toda fraude contra a lei de Deus. A graça nos habilita a viver essa lei. Essa lei, nela eu medito de dia e de noite. Essa lei santifica a minha alma. Eu não preciso de autojustiça, eu não preciso de misticismo, eu não preciso de autopiedade, eu não preciso mostrar para as pessoas algo que eu não sou, porque a minha espiritualidade é baseada no mérito somente de Jesus Cristo. Eu não sei quem disse essa frase, mas algum teólogo por aí, ele falou: tanto que você pensar que eu sou ruim, eu sou pior. Não acho que você é bom. O tanto que você pensar que eu sou ruim, eu sou pior mais um pouco. Tudo o que a gente tem veio por graça. Graça. Nós só nos arrependemos porque temos um advogado diante do Pai. Confie nele. Viva nessa fé. Vivamos nessa fé. Vamos nos livrar da nossa justiça própria, de uma espiritualidade aparente. E vamos olhar para a graça que nos habilita.
Esse Sermão do Monte nos ensina a ficar mais humildes. Porque ele nos ensina que sem Jesus nós nada somos, nada podemos, nós não vamos conseguir nada, só conseguiríamos o inferno. Como é que está, meu querido? A tua convicção de fé é baseada em quê? Naquilo que você pode oferecer para Deus com a força do seu braço, ou naquilo que Cristo já fez por você e está disponível para você? A nossa força é porque nós fomos encontrados. Você não vai conseguir, nunca iria conseguir desempenhar qualquer tipo de favor para Deus, fazendo com que Ele se impressione com você. Deus não deve nada para mim e para você. Nós não temos nenhuma dívida para cobrar de Deus. O Sermão do Monte nos ensina isso. Nos ensina que Jesus pagou essa dívida. E diante disso, eu sou bem-aventurado. Eu sou mais do que feliz. Existem coisas na minha vida que superam o meu ser, porque o Senhor Jesus venceu na cruz do Calvário por mim e por você. Você está aqui cheio de dilemas, com certeza. Eu não preciso soltar nenhum tipo de revelamento aqui, para saber que todos nós estamos aqui com muitos dilemas na vida. Mas o Sermão do Monte nos ensina que as bênçãos do reino já estão entre nós. Então vivamos isso. Vivamos algo que já está disponível, não é algo que está no futuro. Diante das lutas, das dificuldades na vida, a gente tem uma tendência enorme de se esquecer das bênçãos do reino de Deus no presente. A gente se socorre a tudo. A pressão da vida vem e a gente esperneia, a gente pede socorro para tudo. A gente se lembra de pedir socorro para para tudo aquilo que está ao nosso redor. Mas a gente tem dificuldade de lembrar das bênçãos do reino que já está entre nós. Viva essas bênçãos. O reino chegou. Você consegue chorar pelo seu pecado porque a graça te habilita para isso? E você será consolado. Que o governo, que o senhorio de Cristo seja o governo das nossas vidas. Que Ele seja o governo das nossas vidas. Você tem a Deus como Pai, por conta do que o Filho fez por você. Jesus disse para Paulo, Paulo, minha graça te basta. Senhor, tira esse espinho da minha carne. Senhor, tira esse espinho da minha carne. Tira a sogra do meu caminho. Jesus não ofereceu para Paulo, não deu para Paulo uma resposta pragmática, assim, aquela coisa assim, né? Aquela coisa, olha, faça isso para você receber aquilo. Ele disse, minha graça te basta. Você já tem tudo. Desfrute das bênçãos do reino hoje. A dor, a solidão, o luto, a escassez, sempre a depressão, tudo que envolve a nossa existência vai fazer você apertar algum gatilho para você se satisfazer.
Nesse momento parece que vem uma cegueira. Olhe para o reino de Deus presente. E usufrua disso. Você é regenerado, coração pela graça é limpo através da misericórdia, do perdão. Você verá Deus, ou seja, você, pela fé em Cristo, se relacionará com Deus, se socorra em Deus. Quando a gente fala que Cristo é suficiente, é nessa medida. Que você e eu tentamos nos satisfazer, tentamos afogar as nossas mágoas em gatilhos, em circunstâncias, em situações, em momentos, em pessoas, em coisas, mas o Senhor está dizendo pela palavra: eu estou aqui. Eu sou o seu pai. E você tem uma família. São tantos os dilemas. Eu não consigo dar uma fórmula mágica para você vencer todos os dilemas. Mas o maior deles já foi vencido na cruz do Calvário. A nossa filiação pelos méritos de Jesus ao nosso Deus. Você está diante de um Deus forte, de um Deus poderoso. Você está diante do Criador dos céus e da terra, mediado pelo Filho. Você tem acesso a Ele. Viva a alegria do reino de Deus. Quando a dor chegar, quando a solidão vier, quando o desespero tentar tomar conta da sua vida, da sua alma, saiba que o reino de Deus já está entre nós. Você e eu já temos tudo. Efésios 6 diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ele já está. Sempre está comigo, tudo o que é meu é teu. Eu sou teu pai e você é meu filho. O reino está aqui. Usufrua disso. Beba dessa água, coma desse pão, seja saciado constantemente por esse pão vivo que desceu do céu. Dia após dia, ministre essa graça aos seus filhos, na sua casa. Tire esse peso que há nas suas palavras, na sua boca e ministre graça aos seus. Ministre graça aos seus filhos. Ministre graça à sua esposa. Ministre graça ao seu marido. Ministre graça. Porque é ela que nos sustenta, ela que nos basta, o reino de Deus já está entre nós, vivamos isso com alegria na alma, desfrutemos plenamente as bênçãos do reino de Deus. Desfrute disso. E descanse no Senhor. Descanse no Senhor, meu querido. Por que você está ansioso? Pelo que você tem que comer ou beber, pelas coisas básicas. Ore. Peça a Deus, isso não é errado. Mas saiba que Deus está no controle de tudo. O caráter e a essência de Deus, no caráter e na essência de Deus, já está a provisão. É o que nós aprendemos em Filipenses 4, do 10 ao 20. A provisão não é algo que se busca como os pagãos
Em Mateus 6, Jesus vai falar por conta disso. A provisão de Deus já faz parte da essência dele. Já faz parte do caráter dele. Só viva o reino dele e a sua justiça, a sua retidão, a sua santidade. Deixa ele cuidar de todas as coisas. Ele estará comigo e contigo até a consumação dos séculos. Eu não sei como nós resolveremos os problemas e eu não estou aqui para dizer fórmulas mágicas como você resolverá todos os problemas da sua vida. Mas eu só te digo que as bênçãos já estão aqui, entre nós. Curva a sua cabeça. O corpo diaconal.